Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, nos reunindo para conversar sobre os ensinamentos de Jesus, hoje com a equipe de trabalhadores do União Espírita Luz Divina e alguns convidados. E nós vamos acompanhar a prece inicial que o nosso amigo Otávio vai fazer por nós. Boa noite a todos. Como preparação para esse nosso encontro, eu peço que arrume uma posição bastante confortável, feche os olhos e vamos todos acalmar os nossos corações, abrir as nossas mentes para as mensagens que vão ser trazidas pelo nosso irmão Douglas. E como agradecimento por esse nosso encontro da semana, vamos à oração que nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois é seu o reino, o poder e a glória para todos e sempre. Uma boa noite a todos e uma boa palestra a todos. Gratidão, amigo. No mês de dezembro, combinamos que vai ser um tema único. Iniciamos na terça-feira, porque os amigos da espiritualidade estão estimulando que nós ampliemos a verdadeira reflexão do que é Natal. Qual a importância de Jesus na nossa vida? Então, nós colocamos como tema para as palestras do mês de dezembro, quando e como Jesus nasceu para mim. Então, cada um dos nossos amigos que irão conversar com a gente vai ter o seu jeito de falar e, com certeza, vai tocar o nosso coração. Douglas, nosso amigo do Eduardo Monteiro, a peteca é sua, amiga. Ou você tá com um companheirinho aí do lado? Hoje eu tô com meu assistente, que tá me mordendo aqui enquanto eu falo. Mas vamos lá. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar junto com vocês. Vamos lá. Dentro da proposta que a Luz passou desse tema, e sabendo que ele vai ser desenvolvido no decorrer do mês de dezembro, eu fiquei refletindo como passar alguma coisa também que não viesse da trivialidade das mensagens natalinas, né? E eu imaginei o seguinte, eu pensei o seguinte, bom, já que eu vou ter oportunidade de iniciar, falar antes dos meus amigos, né, e colegas que estão acostumados a passar as mensagens, eu falei, bom, o que a gente tem no início, então, de um nascimento? Já que eu estou no início, vamos falar do início do nascimento, né? Qual é o ato que acontece no início do nascimento? Todo mundo aqui passou por ele, senão não estava aqui sentado, né? Todo mundo passou pelo parto. O nascimento acontece a partir do parto. E aí eu comecei a buscar no Novo Testamento quais são as referências que nós temos de parto. Uma delas, trivial, é dita no Evangelho de São Lucas, onde fala do parto de Maria e do nascimento de Jesus. E passando por outros pontos da Bíblia, eu encontrei ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, um trecho
o trecho onde ele faz, Jesus faz o sermão profético. E esse sermão ele é bem contundente em termos de mensagem. Jesus, como todo sermão profético, né, toda profecia apocalíptica, né, porque estudando sobre isso na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente entende que para os judeus os livros apocalípticos eles eram quase que um estilo de literatura. E o foco desse livro era impressionar, era trazer sensações a partir da mensagem. Né? Esse é o foco da impressão. E Jesus, ele passa essa mensagem para os seus discípulos um pouco antes dos atos que vão acontecer ali após a Santa Ceia e assim por diante. E aí eu gostaria de pedir a liberdade de ler o trecho inicial do sermão profético para vocês, tá? Para a gente entender por que parto tem a ver com esse momento do Novo Testamento. Então vamos lá. Isso está ali no capítulo 24, a partir do versículo 1, tá? Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, e que não seja derrubada. Passado um tempo, ao assentar-se no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, perguntando: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual é o sinal da tua vinda e da consumação da era. Aí Jesus respondeu o seguinte: Vede que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estarei na iminência de ouvir de guerras e relato de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Olha o trecho de impressão que eu comentei com vocês, né? Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Olha que interessante a mensagem que Jesus está trazendo para a gente nesse momento. Essas tribulações são o começo das dores do parto. Mas olha o que ele continua dizendo. Então vos entregarão a aprovação e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade é o contrário da equidade, ou seja, a equidade é a gente entender que todo mundo é igual. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, todo mundo se entender como diferente. Alguém consegue perceber semelhança com o que a gente está vivendo hoje em dia? Não está a iniquidade se multiplicando? Todo mundo é diferente de todo mundo está em time diferente, está todo mundo. E tem hora que eu estou enquadrado nesse grupo, mas dentro desse grupo tem divisão. Então, essa iniquidade, Jesus comentou para a gente no sermão profético. E aí, olha o que ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a consequência da multiplicação da iniquidade. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Então, lá no meio, ele fala que, apesar de guerras e de relatos de guerras, essas coisas têm que acontecer, mas ainda não são o fim. Mas aquele que perseverar, dando testemunho a todas as nações, esse sim chegará ao fim. Que fim é esse? Sendo que ele fala que
as tribulações é o início da dor do parto, as guerras não são o fim, as guerras fazem parte dessa dor do parto, mas aquele que perseverar vai chegar ao fim. Aqui ele está fazendo uma proposta de um nascimento. Concordam? Agora, vamos... Em cima dessa questão, eu comecei a dar uma viajada e eu convido vocês a viajar junto comigo. Se por um acaso, esse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que é um momento de transição planetária, mudança de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, né? A gente tem algumas indicações, não de datas, obviamente, porque o processo ele se opera em ciclos, mas não necessariamente em datas. A gente tem algumas indicações que a gente está muito próximo da transição para um mundo de regeneração. E aí vem aquele questionamento, né? Que ali no fim Antes de falar disso, eu vou convidar vocês para a viagem filosófica que eu fiz. Então, se a transição planetária é o momento do parto, qual foi o início da gestação? Na proposta da minha viajada, eu tentei imaginar o início da gestação como o início da Bíblia. A Gênese da Bíblia. E a Gênese da Bíblia começa com Adão. Então, se a gente imaginasse o momento da junção do óvulo com o espermatozoide sendo Adão, a gente consegue ter uma noção, né, de quanto tempo durou essa gestação. E aí, como é que a gente sabe o tempo que durou essa gestação, né? Na pergunta 51 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta. Eu vou ler ela aqui para vocês. Podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos espíritos foi, mais ou menos, na que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, se 4.000 anos antes de Cristo foi o começo da gestação, e hoje, a gente próximo da transição planetária, estamos 2.000 anos depois de Cristo, eu imaginei uma gestação de 6.000 anos. E aí, a gente sabe que uma gestação humana dura 40 semanas, certo? Se eu dividir 6.000 anos por 40 semanas, dá mais ou menos 150 anos. Cada semana seria mais ou menos 150 anos. Tá? A gravidez, o processo da gravidez, ele também é dividido em trimestres, né? Tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. E aí eu parei para pensar, tá, quais seriam os pontos de transição entre os trimestres? Será que a gente tem alguma indicação de associação que poderia validar essa percepção de uma gestação de 6.000 anos para um nascimento no mundo de transição, para o planeta de regeneração? E eu encontrei mais ou menos ali mudanças de trimestre. A mudança do primeiro trimestre para o segundo trimestre acontece exatamente quando Abrão sai ali da terra de Ur, onde ele vivia com a sua família, e inicia todo o processo daqueles que seriam os filhos de Abraão, né? Aqueles que acreditam num Deus único. E olha que interessante, né? Antes, os homens acreditavam numa divindade, mas era uma coisa muito mais relacionada à percepção da natureza. Era o trovão, era o fogo, era o sol, era a lua, né? Abraão vem trazer esse conceito de um Deus único, criador de tudo e de todos. Seguindo mais um pouco, isso aconteceu 2.000 anos antes de Cristo. Então, dividindo 6.000 por 3, né? A gente tem exatamente 2.000 anos. Quando Cristo veio, então, que foi a transição do segundo trimestre para o terceiro trimestre, e o parto que acontece no fim do terceiro trimestre. Olha que interessante.
Qual conceito Jesus veio trazer para a gente? Jesus, ele, a partir do Deus único que nasceu ali no conceito de Abraão, ele vem trazer o conceito de unicidade com Deus. Ou seja, que nós somos iguais e que, sendo iguais, estamos rumando para a perfeição relativa, mas junto a uma unicidade com Deus. Como que a gente sabe, entende isso? Quando Jesus comenta para a gente que ele e o Pai, eles são um. E que a gente consegue entender que Jesus já sabe exatamente aquilo que Deus quer e aplica aquilo que Deus quer. Então, olha que interessante. A gente tem, inclusive, os 3 trimestres da gestação refletidos nos grandes mensageiros que vieram e trouxeram informações para a gente. E tem mais uma curiosidade que eu achei bastante interessante. O Espiritismo, que nasceu mais ou menos na codificação ali em 1857, se a gente fosse colocar ele dentro dessa divisão de semana, o Espiritismo nasce na 40ª semana, na última semana. Então, pelo menos para mim, reforçou essa ideia de uma gestação de 6.000 anos e que a gente precisa, estamos nascendo, passando pelas dores do parto. E aí, pulando da Gênese que falamos de Adão para a Gênesis, pulando da Gênesis de Adão para a Gênese de Kardec, tem ali, no último capítulo, né? Deixa eu pegar aqui o nome, que agora me falhou a memória, mas tem os tempos, são, como é que é? São chegados os tempos, tá? E tem uma subdivisão chamada Sinais dos Tempos e uma outra subdivisão ali no capítulo chamada A Nova Geração. Nos Sinais dos Tempos, os espíritos trazem algumas mensagens para Kardec exatamente desse período de transição planetária, que a gente consegue também relacionar com o que Jesus fala no Sermão Profético. E ali, no Sinal dos Tempos, uma informação bastante importante que os espíritos trazem, tá? A gente tem que tirar essa visão mística dos são chegados os tempos, né? Onde a gente fala, nossa senhora, vai acontecer o apocalipse. Gente, como é que os espíritos sabem que são chegados os tempos? Imagina um espírito que já passou por uma transição planetária de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração e que já acompanhou essa transição diversas vezes e agora, por exemplo, está coordenando uma transição dessa. A experiência desse espírito é a mesma experiência de um pastor de ovelha que desde pequeno acompanhou o seu pai, pastor de ovelha, e sabe a diferença das 4 estações. Então ele sabe que os tempos são chegados da mesma forma que a gente sabe que depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno, depois do inverno vem a primavera, e assim por diante. Então, a gente precisa tirar essa visão mística dos tempos são chegados. Isso são como estações que vão passando e que, como que vamos garantir que, porque um mundo de regeneração, ele só vira um mundo de regeneração se os espíritos que estiverem encarnados nele estiverem no estágio de regeneração. Mas aí a gente olha em volta e fala, gente, sério que vivendo essa iniquidade que a gente está vivendo, a gente está tão próximo disso? E nessa subdivisão desse capítulo da Gênese, o que Kardec recebe pelos espíritos é que os espíritos que não estiverem em condições de passar pelo parto, que é a transição, eles serão movimentados para um outro planeta com a mesma condição vibratória que eles têm. Mas os espíritos que aqui encarnados ou desencarnados, mas envolvidos com o planeta Terra estiverem e tiverem condição de passar pelo parto,
sim, esses vão ficar. E novos espíritos prontos para fazer com que o mundo passe pela transição vão chegar, em substituição daqueles que vão sair. Então, dentro dessa proposta, tá? Quem quiser passar pelo, pelo processo de transição e continuar no mundo de regeneração, tem que fazer essa proposta que a luz passou, que é fazer com que Jesus nasça para você, dentro de você. Dê essa volta toda para chegar, mas dentro do nascimento de Jesus dentro da gente, né? O que seria o nascimento de Jesus dentro da gente? Seria a gente começar a entender que essa unicidade com Deus, ela tem que começar a brotar. A semente já está dentro da gente, a semente foi colocada lá em Adão. Talvez até antes, porque a mensagem de Adão tem a ver com a raça adâmica que veio numa transmigração de um mundo que estava passando por uma transição para cá. Então, até antes disso, a semente dessa unicidade com Deus já estava dentro da gente. Eu arrisco dizer que essa semente é uma coisa que a gente chama consciência. Alguém já viu aqui a consciência sendo cúmplice dos erros que a gente comete? A consciência é a primeira a indicar o erro que a gente cometeu. E indicar para a gente o ponto de arrependimento que a gente tem que ter. A gente transforma em culpa, né? Mas o ponto de arrependimento que a gente tem que ter. Então, eu arrisco dizer que essa consciência é a semente que a gente tem que regar para que ela ecloda e ela mostre para a gente o que é essa unicidade com Deus que Jesus apresentou para a gente que ele tinha. Que ele e o Pai eram um. Que ele era capaz de, seguindo as leis naturais, viver em plena felicidade. Porque é isso que no capítulo das leis, no primeiro capítulo das leis naturais, a gente tem no livro dos Espíritos, né? Que o ser só é infeliz quando não cumpre as leis naturais. Então, no entendimento do que Jesus trouxe para a gente, Deus cumpria as leis naturais de uma forma plena. Como fazer isso nascer dentro da gente? A gente está passando pelo parto agora. Quando uma criança nasce, ela está pronta? Ainda tem todo um processo de desenvolvimento e aprendizado. Mas se ela não nascer, não começa o desenvolvimento e o aprendizado. E aí, refletindo sobre tudo isso, eu lembrei de uma mensagem que eu li num evangelho, e essa mensagem ela trazia um pouco de uma inversão de conceito que eu tinha, né? Dentro lendo, né, o que a gente lê sobre leis naturais, quando a gente se afasta da lei, a gente é infeliz, então cria toda aquela dúvida de, então como é que eu faço para começar a agir melhor, né? Parar de ir contra a lei para ser feliz, né? E cria ali todo um processo de dúvida, de meu Deus, né? Como é que a gente faz isso? E a mensagem, ela propunha exatamente o contrário. A mensagem propunha a gente se conectar com Deus para depois tentar mudar a nossa forma de agir. Não é trabalhar o nosso livre-arbítrio até chegar num livre-arbítrio perfeito e só depois a gente olhar e falar assim, pronto, me formei, né? No aprendizado de como eu controlo meu livre-arbítrio. É o contrário. É começar a se conectar com o professor e na conexão com o professor começar a errar menos. E aí eu fiquei nesse dia em específico, eu tinha combinado com a minha esposa que eu ia passar na farmácia. Vou contar uma historinha agora para vocês. Eu vou dar um testemunho da minha vivência com esse tipo de coisa.
E eu tinha combinado com a minha esposa que eu ia passar na farmácia e depois do trabalho, correria do trabalho, não consegui passar na farmácia, cheguei em cima da hora para o evangelho, fizemos o evangelho e eu falei para ela, ó, depois saindo, acabando o evangelho, eu vou lá na farmácia, tá? Legal. Então, fizemos o evangelho, li a mensagem, eu fiquei com aquilo matutando e vamos para a farmácia. Aí, de carro, à noite, isso era mais ou menos já umas 10 da noite, parei no farol pensando nesse conceito de eu preciso me conectar com Deus. A mensagem dizia exatamente esse conceito de que Deus estava dentro da nossa consciência, né? Então, como eu me conecto com a minha consciência para tomar decisões melhores? Parado no farol ali, né? E aí falando, legal, vamos trazer isso para o dia a dia. Como é que eu tomo a melhor decisão aqui nesse momento que eu estou indo para a farmácia? O que é a melhor decisão aqui, parado num farol indo para a farmácia? E o tempo passando, né? Farol fechado, ainda bem, porque senão eu não ia estar prestando atenção no trânsito. Aí eu parei para pensar e fiz assim: bom, o que minha consciência me diz? Minha consciência me diz para eu fazer a coisa da melhor forma possível e dando o melhor de mim. Legal. Então, qual farmácia que eu vou? 10 horas da noite. Pensando que tem farmácia que está fechando, né? Eu estava indo para uma farmácia e eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro caminho que tem mais farmácias, então se as farmácias estiverem fechando, eu tenho mais oportunidade, e é um caminho que na volta eu vou voltar muito mais rápido para casa. E dar o meu melhor é eu estar com a minha família, por exemplo. Então eu vou mudar, eu vou para outra farmácia aqui. E nesse momento abri o farol e eu comecei a dirigir. Fui ali, peguei o caminho, fui. Na primeira farmácia que eu vejo aberta, ainda aberto, eu falei, que bom, a primeira farmácia ainda está aberta. Encostei ali o carro, coloquei a máscara, saindo do carro tinham 3 rapazes sentados na frente da farmácia. No que eu estava entrando na farmácia, um deles veio na minha direção e eu fiz assim, bom, eles vão pedir alguma coisa, né? Deixa eu correr para ir na farmácia, depois eu vejo o que eles querem. Aí esse rapaz olhou para mim e fez, o senhor gostaria de uma oração? Eu tomei um susto. Ninguém nunca tinha me oferecido uma oração dessa forma. Aí eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, a farmácia está fechando, eu vou entrar lá, compro o que preciso, a gente volta, eu faço a oração. Topamos, né? A hora que eu entrei na farmácia, falaram, não, ó, já fechou o caixa, a farmácia está fechada. Fiz, bom, então tá bom, então vamos fazer uma oração. Cheguei ali, na frente da farmácia, comecei a fazer a oração com aqueles 3 rapazes, e eles me explicaram no fim da oração que eles faziam um trabalho para uma igreja protestante, onde eles levavam o evangelho para as pessoas. E ali, eles me ofereceram, no fim da oração, 4 livros. Eles comentaram, tinha 4 meses de mensagens evangélicas ali, né? Se você lesse uma mensagem por dia, tinha 4 meses de mensagem evangélica. Eles falaram, tá aqui, a gente gostaria de ofertar, fizemos uma oração, gostaria de ofertar isso para o senhor, tal, custa R$20. E sabe como é, né, gente? Fim de mês, às vezes R$20 faz falta, né? Eu tinha R$20 na carteira, mas não tava, né? Aí eu parei para pensar de novo. O que é o meu melhor, né? Assim, eu tomei uma escolha baseada no meu melhor e no que minha consciência estava dizendo. Aquilo que estava acontecendo era inusitado para mim. Eu nunca tinha passado por aquilo, já que de alguém me ofereceu uma oração. Será que eu fui mandado para aquele lugar? Ou será que aquelas pessoas vieram porque eu estava naquela condição? Eu não faço ideia, mas aquilo estava acontecendo. E aí, eu olhei em resposta para eles e falei o seguinte: olha, eu estudo o Evangelho, tenho as minhas práticas, né, de conexão com Deus, eu não tenho interesse nos livros, mas eu vou comprar um pacote de livros e vocês vão dar esses livros para a primeira pessoa que se interessar pelos livros. Aí um olhou para o outro e fez assim: o menino do caixa da farmácia
se interessou pelos livros, mas não tinha dinheiro. Aí eles olharam e falaram, vamos dar para o menino da farmácia. Bateram ali na porta. No fim, eles conseguiram entregar. Eu fiquei sabendo que eles conseguiram entregar, porque dias depois eu encontrei o mesmo grupo em outro lugar. Mas eu olhei para aquela condição, saí, entrei no carro e fui para outra farmácia cumprir a missão que eu tinha com a minha esposa, mas eu parei para pensar. Naquele momento, eu busquei a conexão com Deus, eu busquei a conexão com a realização correta, e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. E a minha sensação foi de que não tinha outra atitude a ser tomada que não aquela. Então, assim, depois daquele dia, é muito difícil, e nos momentos de vigília eu lembro daquilo e tento me conectar com Deus para poder, mas é muito complicado na imersão da iniquidade que a gente falou, das guerras, né? E na informação de guerras, né? Viver nessa conexão. As dores do parto balançam muito o nosso despertar de consciência. Mas ele já é capaz de começar a acontecer, né? E para mim esse testemunho, assim, é uma coisa muito pequena. Para mim tem muita mensagem dentro disso que eu passei, né? E assim, esse tipo de coisa está nas sutilezas da vida, né? Isso funcionou muito para mim. Qual o momento em que isso pode acontecer com vocês, né? Ter esse tipo de percepção. Mas a proposta que eu quis trazer sobre quando e como Jesus nasceu para você, né? A proposta é de que ele está nascendo. Ele depende da gente perceber esse nascimento. E só para quem ele nascer, a pessoa vai ter condição de estar no processo do mundo de regeneração. O mundo de regeneração depende desse nascimento. Então, quando a gente exercita o despertar de consciência, a gente exercita a conexão com a nossa consciência, a gente está promovendo exatamente esse despertar. Conheça-te a ti mesmo, de Santo Agostinho, né? Como é que a gente faz a reforma íntima? Conhece-te a ti mesmo. A tua consciência te ajuda no autoconhecimento. Então, tem tanta coisa que se interliga nesse tipo, na percepção das coisas, que, pelo menos, é isso que eu venho buscando, é esse despertar de consciência. Esse despertar de consciência me mostra que eu preciso abandonar o egoísmo e adotar o evangelho que Jesus trouxe para a gente, né? E isso é o nascimento de Jesus nos nossos corações, né? Jesus, ele tem um trecho do livro Boa Nova, não vou lembrar agora especificamente o capítulo, mas Jesus, ele está entrando em Jerusalém no início do trabalho evangélico dele, e tem um fariseu chamado Hanã que pergunta para Jesus o que ele estava fazendo ali, né? O Hanan se aproxima dele justamente por conta da emanação altiva que Jesus tinha, né? Então ele se incomoda com aquilo e vai perguntar. E aí Jesus responde para Hanan que o trabalho dele era implantar o reino de Deus no coração dos homens. E aí Hanan faz alguns questionamentos sobre reino, se ele já tinha vivenciado e conhecido outros reinos do planeta. Quem era ele, né? Vindo de Nazaré, né? Por conta da aparência dele, ele tinha a aparência de nazareno. Quem era ele para falar sobre reino de Deus? E aí esse trecho
Jesus dá uma aula para Hanan, ele fica ali desconcertado, mas essa mensagem, né, que Jesus traz, que veio implantar o reino de Deus no coração dos homens, né, é repleta de informação, né? E a partir dela a gente consegue entender muitos dos atos que Jesus teve no decorrer da divulgação do Evangelho. Bom, gente, é isso, tá? Acho que consegui passar a mensagem que eu tinha em mente, né? De que Jesus está nascendo agora e a gente precisa aproveitar esse momento, ele está nascendo dentro de nós agora, os tempos são chegados e já era sabido, né? Então, se ele está nascendo agora, vamos receber ele da melhor forma. É isso. É isso aí, amigo. Uma reflexão que fez todo mundo olhar para a história de Jesus, com certeza, de uma sensação diferente. Você fez uma retrospectiva que confesso que a maioria não deve ter pensado nisso. Essa conta que você fez como matemático é fantástica. Engenheiro. E aí, amigos? Vamos lá. Quem gostaria agora, após toda essa explanação, vamos lá. Abrindo o microfone, falando seu nome. Quem vai começar? Maria Aparecida? Ok. Boa noite, pessoal. A mensagem falava sobre os exilados do planeta Terra. Fazia uma analogia com os exilados de Capela. E no final falava exatamente isso, né? Que a gente tem que estar preparado, porque o processo já está em andamento. Então, assim, não adianta a gente ter medo, é inevitável, ele vai acontecer. De acordo com o nosso posicionamento e prática diante desse processo, é que a gente vai decidir para onde que a gente vai, né? Assim, há anos, há séculos é que vem falando. Pratique o bem, exercite o bem, não seja egoísta, olhe o seu amigo, olhe os ensinamentos de Jesus, né? Tenha uma vida voltada para Cristo. Tem pessoas que... Aí chegamos quase no limiar. Quem já seguia está preparado para continuar nesse plano de regeneração. Quem não seguia vai ser exilado e vai ter outra oportunidade para conseguir aprender, para conseguir resgatar, e assim segue o ciclo do universo, né? Aí o nosso planeta vai evoluindo cada vez mais, quando a gente cumprir a nossa etapa aqui, a gente vai para um outro, reencarna num outro plano de acordo com o nosso merecimento e com a nossa evolução, e aqueles que ficaram em outros planos inferiores, mesma coisa, né? Porque a tendência é um dia todos estarem no mundo de amor. Só que isso vai demorar. Então, cada um de nós tem que olhar para si, né? Que mundo que eu quero para mim? Que condições eu tenho rápido, praticando bem, praticando os ensinamentos de Cristo. Então, vamos seguir. Quem não quiser seguir, um dia vai ser desperto e vai conseguir praticar. É essa a minha contribuição. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, amiga. Essa reflexão, ela está cada vez mais se tornando mais clara. Como você colocou, Douglas, está saindo do misticismo, aquela coisa alegórica, né? Vamos lá. Quem mais acrescentando alguma coisa? Questionando? Algum testemunho, como diz nosso amigo lá do GEDEM?
Quem mais? Quem mais? Maurício quer falar? Não? Quem mais? Quem mais? A Dione sempre dá sua pitadinha. Quer falar? Olá, pessoal, boa noite. Sempre vem alguma coisa em mente, né? Achei fantástico essa tua viagem que você fez. Adoro dar umas viajadas também em alguns temas, porque aí a gente sai um pouco do que está escrito, né? Mas você se baseia na história, você faz aquela pesquisa. Isso é muito legal. Isso eu acho fantástico. Muito interessante esse cálculo que você fez, e tem uma lógica, né? Uma grande lógica. E, assim, realmente, completando o que você falou, que a Aparecida também falou, a gente sabe o que está acontecendo, nós somos conscientes do que está acontecendo nesse exato momento. A gente pode estar muito cheio de tudo isso daqui, mas do que nesse momento, mas a gente sabe que quem está consciente dessa passagem, dessa evolução, a gente já ganhou tem um pouquinho de experiência e sabe que vai conseguir dar o próximo passo, né? Como você bem disse, é difícil da gente ficar o tempo inteiro consciente e desperta com Deus, né? Aquele momento que você para, né? E vamos, não. A gente está no automático, a gente não foi criado, né? Para raciocinar desse jeito, né? A vida nos levou, a gente não veio com o manual de instrução, né? Olha, quando você chegar em tal idade, você vai ter que aprender. Não. Então, assim, a gente trabalha a mente, a gente criou isso daqui, né? De acordo com o seu dia a dia, e é difícil a gente reeducar essa forma de pensar, né? A gente não para, a gente age. Mas a gente sempre tem em mente que ele está dentro de nós, a gente faz parte dessa centelha, né? Nós somos deusinhos, né? Deusinhas. Então, por que a gente não acende essa luz aqui dentro? Né? É difícil? Mas é essencial. É a nossa luz, é o nosso combustível. Falar de amor, se a gente não falar de amor, a gente não vive. Tudo que a gente mais gosta, né, está ligado ao amor. Você tem uma afinidade com aquilo. Então, por que não ter essa afinidade com Deus, que é aquele que nos criou? Né? Então, é um trabalho árduo ainda, mas eu acho que a gente tem ótimos despertares aí pela frente. Né? Ótimos despertares. Não tenho testemunho, que ela falou, como a Luz falou, mas assim, eu vejo a evolução de muita gente que estava assim, meio adormecido, meio em banho-maria, que começou a arregaçar as mangas e deixar de lado a individualidade, principalmente. Principalmente, né? Porque a gente é eu. Não, é ótimo, você tem que ter isso, a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no nosso bem-estar, no nosso crescimento pessoal, espiritual, moral, tudo, mas não era nesse sentido, né? Essa individualidade que a gente via predominando, né? Tem muita gente que está olhando já para o próximo, né? Para o todo. É isso. Obrigada, amiga. São reflexões importantes. Tenho certeza que depois, quando vocês receberem o vídeo gravado, assistindo com mais atenção, muitas ideias, muitos questionamentos vão se aprimorar. Alete? Eu quero falar um pouquinho. Boa noite, amigos. É sempre tão bom estar com vocês. É um momento que a gente aguarda durante a semana para estar aqui. Obrigada, Douglas. Fizemos uma viagem no Evangelho e eu acredito que você nos deu
um exemplo de que temos que olhar o Evangelho com mais carinho. O Evangelho, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Teve uma época que eu achava um livro alegórico. Aí eu aprendi, de alguma forma, a compreender além da letra. E aí, quando você completa esse aprendizado, você consegue olhar por trás da letra, você vê que cada fato, cada palavra, cada momento tem um significado ou vários significados, dependendo do nosso momento de vida. O que eu posso dizer de tudo, né? É assim, de vez em quando a gente precisa dessa consciência de que a gente está se ligando com Deus e que está pedindo para ajuda para escolher um caminho. Só que quando eu vejo também que a gente vai internalizando os nossos valores morais ao longo do aprendizado, e muitas dessas decisões são automatizadas. A gente não precisa o tempo inteiro estar consciente de que eu tenho que tomar uma decisão da melhor forma, porque eu já internalizei os meus valores morais, a minha ligação com Deus já foi feita, então eu faço isso naturalmente. Aí, de vez em quando, eu preciso da consciência, porque a gente ainda precisa se religar com o físico, com o concreto. Aí eu penso, nossa, eu estou fazendo direito? Porque os meus valores adquiridos são do Evangelho de Jesus. Então, eu estou fazendo... De vez em quando eu faço errado, faço, mas a minha consciência imediatamente me puxa a orelha e eu falo, pô, pisei na bola de novo. Sei que vou pisar muito, mas essa ligação é feita e a gente, na maioria das vezes, está tomando as decisões mais corretas que a gente consegue naquele momento diante dos nossos valores morais. Então, essa consciência, ela é eventual para nos religar, mas que a nossa moralidade adquirida ao longo de muitas encarnações, ela já nos leva a um automatismo de consciência e de escolhas. Que cada um de vocês tenha uma semana abençoada e que possamos estar aqui a semana que vem. Obrigada, viu, Douglas? São somatórias de ideias muito importantes. Douglas, mais uma vez, muita gratidão por você estar com a gente. Eu já disse isso, vou repetir. Você não conhece União Espírita Luz Divina e não conhece o trabalho do Dr. Anselmo, mas ele conhece você, né? Porque toda a equipe do lado de lá trabalha junto, Dr. Eduardo Monteiro, Dr. Bezerra, muitos outros. Então, gratidão por você estar compartilhando isso com a gente. E de tudo isso que vocês disseram, eu também acho importante que a gente tenha a prática do perdão, da gente se perdoar, porque são milênios que nós estamos exercitando esse aprendizado do que vocês acabaram de dizer e o que a Arlete disse agora. E nós convivemos com muitos irmãos de caminhada e cada um de nós está num estágio. Se a gente fica impaciente com aqueles irmãos de caminhadas que ainda estão para trás, eu fico imaginando a paciência que os nossos irmãos de caminhada, que já estão num estágio de maior evolução, gente, a paciência que eles têm que ter com a gente. Por quê? Porque a gente já tem conhecimento. A nossa responsabilidade é maior. E a gente se irrita com irmãos de caminhada que ainda não despertaram. Então, essa cadeia dessa história toda que você nos fez lembrar é também um alerta para que a gente tenha mais serenidade, que a gente tenha
exercitar a mansuetude, né? E que essa proposta de que nesse mês de dezembro a gente fale, não valorizar o Papai Noel. Ele é importante, tá? Faz o comércio circular, mas não vamos valorizar tanto os presentes, mas sim a troca de energia, o carinho, o respeito, e esse Jesus que ele está em nós, né? Então, a proposta desse nosso evangelho é: eu sou irmão, eu sou filho de Deus, então eu estou conseguindo, ainda tenho dores morais, ainda percebo minhas falhas, mas eu já despertei. E eu não preciso ficar corrigindo os outros. Eu vou continuar fazendo o que você acabou de dizer, Douglas. Eu vou fazer o meu melhor, né? Então, gratidão, amigos. Se alguém quiser ainda acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar. Todos bem? Algum comentário mais? Gratidão, Douglas. E a gente encerra, lembrando do nosso copo de água, lembrando da nossa listinha eu vou pedir para o Carlos pegar para mim o hino do Aprendizes do Evangelho. Eu entendo que o hino Aprendizes do Evangelho é algo muito profundo. Aprendizes do Evangelho é tudo isso que vocês disseram. Nós estamos no momento do parto. Nós estamos na nossa prática, no nosso exercício, e cada um num estágio. Quando alguns de vocês se tornaram pais e tiveram que entrar na sala, alguns desmaiaram, porque era muita emoção, porque não tinha visto aquilo, né? Então, imagina no nosso dia a dia aqui, nessa vida reencarnatória, né? Então, eu acho muito lindo, eu vou pedir licença para fazer a nossa prece de encerramento. Eu não vou cantar o hino Aprendizes do Evangelho, porque eu não sei cantar sozinha. Mas é muito lindo, eu sugiro que vocês busquem a história desse hino Aprendizes do Evangelho, né? E enquanto a gente estiver lendo, que vocês lembrem da sua listinha, das pessoas que vocês colocaram aí para emanar vibrações. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Com essa energia do hino do Aprendizes, através do nosso pensamento, vamos enviar essas energia de harmonia, de força, de sabedoria divina, para que aquelas pessoas que estão na nossa lista se fortaleçam na fé, para vivenciar a sua lição da maneira mais produtiva possível. E também lembrar da energia de amor e de perdão para a gente enviar para todos os abortados.
que eles recebam essa energia e se preparem para uma nova encarnação. Que o manto de Mãe Maria possa envolver a todos os trabalhadores do União Espírita Luz Divina, se preparando, se fortalecendo como tarefeiros de Jesus, dando exemplo, dando carinho, e que esse Cristo nasce em nós a cada dia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, auxilia-nos. Muita paz, muito carinho, respirando fundo. E nos imaginando na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe espiritual colocou para nós, sentindo essa energia nas mãos, colocando as mãos espalmadas no topo da cabeça, no nosso coronário, descendo devagar pela frente, parando entre os olhos, no nosso frontal, descendo mais um pouco até a garganta, harmonizando o nosso laríngeo para tomar cuidado com as palavras, descendo até o peito, colocando a luz verde e rosa no nosso cardíaco, descendo mais um pouco até o gástrico, harmonizando o esplênico, descendo no básico, abrindo os olhos, espreguiçando, agradecendo. Obrigado, Pai do Céu, que o doutor Anselmo e toda a sua equipe receba essa energia de amor, retribuindo tudo que a gente tem recebido. E eu tenho feito um convite. Nesse período, a maioria das pessoas monta a árvore de Natal, que é um símbolo muito bonito, deixa a casa alegre, colorida. Mas eu estou fazendo o convite para que a gente monte o presépio. Pode ser pequenininho. Por quê? O presépio é símbolo da família. E ela nos remete à simbologia de Maria, de José, a manjedoura na sua simplicidade, os animais, os reis magos, grandes. Ela está mostrando o seu presépio, que legal. Então, gente, fica aqui o convite. E quando montar o presépio, traz as crianças para participar, conversa sobre a simbologia do presépio. Vai pesquisar, conhecer melhor. Pode ser um presépio pequenininho que você põe ali embaixo da árvore, mas lembra do presépio, que é a nossa estrutura da família. E nessa pandemia, qual foi a tônica mais importante? Qual foi a lição mais importante da pandemia? Trouxe todo mundo para dentro de casa, para a família aprender a conviver. E depois, para a gente entrar para dentro de nós, né? Então, gente, fica aqui o convite de presépio na casa de todo mundo. Gratidão a todos vocês, gratidão Douglas, gratidão vocês. Até a semana que vem. E sempre com muita alegria. Brigadão, amigos. Tchau, tchau. Tchau, gente. E lembrando aí da campanha da lata de leite, né? Deixando de lado aquela... mas pessoal. A palestra do doutor Anselmo,
A gente teve muito mais ao longo de todo esse período do que uma palestra. Nós tivemos um suporte muito bonito de toda a equipe espiritual, tá? Então, a campanha Douglas, é que todo final de ano, o doutor Anselmo fazia uma palestra. O último foi no Teatro Paulo Machado de Carvalho, para você ver a quantidade de pessoas. E todo mundo trocava o ingresso por uma lata de leite e foi doado para creches. Então, está sendo feita a campanha da lata de leite e um brinquedo, porque a União Espírita Luz Divina vai doar. Então, que a gente realmente manda para frente, conversa com os vizinhos, vamos ampliar, porque a gente tem muito para agradecer. Então, vamos colocar energia de amor nesse presente físico que a gente vai entregar. Muita paz, gente! Como diz o Carlos. Juízo, hein? Tchau, gente! Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada.